Olá para você que está assistindo mais uma aula do nosso Panorama de Novo Testamento. Hoje vamos começar a carta de 2 Coríntios e vai ser uma jornada maravilhosa. Se eu pudesse dar, eu adoro fazer isso, é uma mania de escritor, né? E uau, que palavra forte de usar, né? Escritor! Mas enfim, se eu pudesse dar um título para essa aula seria A Glória da Fraqueza e o Poder da Reconciliação. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo de 1 a 10. Antes de começarmos a explorar os ensinamentos dessa epístola, eu quero te convidar a enxergar. Paulo não é só, não como um gigante intocável da fé, mas como um pastor de coração partido. Paulo aqui é um homem profundamente comprometido com sua igreja. Ainda que ferido por ela, ele se compromete a cuidá-la, a amá-la. Algo que nós vemos que está em falta muito nos dias de hoje. Muitas vezes, quando alguém ali da igreja erra, muitos líderes são os primeiros a atacar, ao invés de, mesmo com o coração partido, ser como Paulo e se comprometer a ajudar aquela igreja. Essa é a postura que Cristo espera de nós. E como você já viu, e bora lá, toda aula eu vou falar isso. Se você não viu as últimas aulas, 1 Coríntios, Romanos, Atos, Evangelhos, volte e assista de onde você parou, porque é muito importante você seguir essa ordem. Teve muitas coisas que talvez eu vou comentar apenas aqui, que eu expliquei mais profundamente na última aula. Mas enfim, se 1 Coríntios Paulo corrige erros, em 2 Coríntios ele expõe suas dores e reafirma seu amor. Esta é uma carta de vulnerabilidade, uma carta de reconciliação, uma reconciliação profunda e de profunda dependência da graça de Deus. Aqui nós podemos aprender que o ministério não é só uma vitrine de perfeição, mas o ministério é uma estrada marcada por cicatrizes. Ei, você jovem que deseja um dia ser pastor, ser um líder, talvez em alguma congregação, ou seja, em qual área for, você precisa entender isso. O ministério não é uma vitrine de perfeição. Não é. Ele é uma estrada que muitas vezes vai ser marcada por cicatrizes. O ministério dói, mas eu posso dizer, como alguém que tem começado essa jornada de viver o ministério, não há nada mais prazeroso do que isso, amém? Então, vamos agora para 2 Coríntios, vamos entender um pouco do autor e o contexto. O autor, 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 1, vai dizer: Eu, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, o escrevo essa carta, com nosso irmão Timóteo. Então, Paulo, e isso é muito interessante, muitos evangelhos, por exemplo, se não me engano, o evangelho de Mateus, não vai comentar, Mateus não vai escrever que ele escreveu o evangelho, mas as pessoas atribuem a Mateus por estudos meticulosos ali da história. Aqui, Paulo, em suas cartas, ele vai facilitar esse trabalho para nós. Ele vai dizer: Eu, Paulo, escrevo essa carta. Então aqui nós podemos ter certeza, Paulo escreve essa carta, e antes de lermos apenas como teologia, nós precisamos entender que essa carta é um desabafo pastoral. Eu sei que o nosso seminário aqui é sobre teologia, mas eu não quero me limitar apenas nisso. Você está aprendendo teologia sim, mas eu quero que essa teologia ela não seja inútil, mas que ela te leve para um lugar de relacionamento com o Senhor e de humildade. Amém? Então aqui Paulo, ele escreve depois de ser maltratado por aqueles que ele mesmo evangelizou. É uma carta de amor ferido, mas cheia de graça. Depois de enviar, vamos entender o contexto, depois de Paulo enviar a primeira carta ali de Coríntios, ele foi recebido com desprezo quando ele vai fazer uma visita.
ele mesmo chama esse encontro de visita dolorosa em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Eu não quero agravar ainda mais, não querendo agravar mais a situação, ele envia uma carta severa, agora perdida. E, inclusive, isso é uma curiosidade muito legal. Sabia que Paulo não enviou para Coríntios apenas 2 cartas? Ah, mas Samuel, como assim? Então tem 3ª e 4ª Coríntios? Sim, tem mais 2 cartas. Paulo enviou 4 cartas a Coríntios, para você ver o trabalho que Coríntios estava dando para ele. E só que 2 dessas cartas se perderam. A primeira carta foi uma anterior à 1 Coríntios, que ela é mencionada, você pode olhar. Não vou ler aqui para a gente não perder tempo. Mas em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9... a segunda carta é o que nós chamamos hoje de 1 Coríntios, e a terceira carta, como eu disse aqui, é essa carta chamada de carta severa, ali de 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 4. E a quarta carta é a que estamos estudando hoje, que colocamos o nome de 2 Coríntios, mas na verdade seria 4 Coríntios, né? Mas enfim, o autor é Paulo. Eu não vou entrar a fundo sobre quem é Paulo. Eu acredito que se vocês já assistiram as últimas aulas, você já sabe quem é. E se cada livro aqui de Paulo no Novo Testamento eu precisar falar quem é Paulo, a gente vai demorar muito, porque são muitos livros que ele escreve. Mas, enfim, eu destaquei aqui 3 temas que podem definir 2 Coríntios. Agora vamos olhar para os 3 grandes temas que atravessam toda a carta. Então, você que está anotando, e se você não está anotando, eu espero que você pause esse vídeo, corre lá, pega um caderno, levanta desse sofá, você que está confortável, mas existem 3 temas, anote aí. Primeiro, glória do novo pacto. Também vamos ter aqui o ministério da reconciliação e também o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Então vamos explicar um pouco esses 3 temas. Eu não quero só jogar aqui para você, senão não faria sentido essa aula. Mas o primeiro tema, a glória do novo pacto, nós podemos ver isso mais claramente no capítulo 3. E vai dizer assim: a letra mata, mas o Espírito vivifica. E também vai dizer: somos transformados de glória em glória. Paulo compara a antiga aliança, chamada lei, com a nova aliança, o Espírito. Enquanto na primeira aliança, e eu falei isso no vídeo de 1 Coríntios, na aula de 1 Coríntios, enquanto a antiga aliança apontava para o pecado, mas não salvava, a segunda e a nova aliança, ela não só aponta para o pecado, mas ela traz liberdade, ela traz vida e ela traz a solução. O ministério hoje, ele não é feito em tábuas de pedra, mas no coração. E Deus moldando a gente aqui, comum, com sua glória, de dentro para fora. Pessoas comuns como eu e você, hoje pecadores, que não merecemos a salvação, somos salvos por essa graça, porque não vivemos mais no jugo da lei, mas pelo Espírito, amém? O segundo tema que eu queria falar com vocês aqui é o ministério da reconciliação. Nós vamos ver isso mais claro aqui no capítulo 5, que Paulo vai dizer no versículo 18 desse capítulo: Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. No versículo 20 ele vai dizer: somos embaixadores de Cristo. O ponto central do Evangelho é esse: reconciliação. Jesus, ele não apenas morreu para te perdoar, mas para te reconectar, reconciliar, reaproximar com Deus. E agora você é um mensageiro da paz, um embaixador de Cristo Jesus. Outro tema que Paulo vai falar também e que eu gostaria de destacar aqui para vocês, como eu já fiz, é o poder de Deus na fraqueza, ali no capítulo 12. E ele vai dizer, nesse capítulo, no versículo 9, vai dizer: minha graça é suficiente para você,
pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, ele fala sobre o seu espinho na carne aqui. Ele orou 3 vezes para ser livre. E eu sei que eu não posso entrar muito a fundo aqui no que seria esse espinho da carne. Nós poderíamos até ter uma aula apenas sobre isso, mas essa não é a ideia do panorama. Mas ele vai dizer que ele orou por 3 vezes para Deus tirar. E Deus disse não. Muitas vezes, como é difícil receber um não de Deus. Mas foi nesse não de Deus que Paulo descobriu o maior sim da graça. A graça é suficiente e é na fraqueza que o poder de Deus brilha. Eu sei que muitas vezes é difícil reconhecer que somos fracos. Eu sei que muitas vezes é difícil mostrar a nossa fraqueza. Às vezes o mundo te ensina a escondê-las, mas Paulo, quando ele vai escrever essas cartas, ele não faz isso. Aqui nós vemos um Paulo falho. Nós vemos Paulo que era um homem orgulhoso. Nós vemos ele continua sendo, até mesmo depois da conversão, é algo que Deus, o Espírito Santo, trabalha nele. Nós vemos também um perseguidor da igreja aqui. A Bíblia, e essa é a beleza da Bíblia, uma das maiores evidências que eu particularmente tenho para acreditar nela, ela não esconde as falhas. Pedro negou Jesus 3 vezes. Poderia muito bem ter tirado essa parte da Bíblia para a gente enxergar Pedro como um semideus quase. Mas não esconde. Pedro negou Jesus 3 vezes. Paulo perseguiu a igreja. João Marcos abandonou a missão. Essa é a beleza do Evangelho. E mesmo em nossa fraqueza, Deus escolhe nos usar. Amém? Paulo, ele não vai disfarçar a sua dor. E aqui eu quero entrar em um tópico que é o sofrimento do ministério. O sofrimento no ministério, ele é um altar e não um palco. Paulo aqui, ele conta sobre aflições. Ele conta sobre pressões, sobre perseguições, cansaço e abandono. Mas ao fazer isso, ele está nos mostrando que o sofrimento não anula o ministério, ele revela a sua pureza. Aqui é mostrado em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 4, que Deus conforta para você confortar. Ele nos consola em todas as tribulações, para que possamos consolar os que estiverem passando por qualquer tribulação. A sua dor, ela não é inútil. Ela tem um propósito. E ela será consolo para alguém que virá depois de você. Eu sei que talvez você esteja passando por um momento difícil, por dores. E aqui está o sentido da sua dor. Deus, ele pode usar aquela área que você sentiu dor, que você sentiu aflições para curar. Você será um instrumento de Deus. Eu quero declarar isso na sua vida. Você será um instrumento de Deus para curar naquilo que você precisou ser curado. Amém? Tesouros em vaso de barro. Esse é um termo que Paulo usa ali em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, que ele vai dizer: temos esse tesouro em vasos de barro. Ele também vai dizer no versículo seguinte: perplexos, mas não desesperados. Paulo nos mostra que a nossa fragilidade não é desculpa para não termos o poder de Deus, porque a nossa fragilidade não atrapalha o poder de Deus, ela o revela. Você pode até ser rachado por fora, mas cheio de glória por dentro, o que até me lembra aqui, como nós falamos na nossa aula de Romanos, o capítulo 9 de Romanos. Se você assistiu a aula e fez aquele esquemazinho que eu te pedi para dividir Romanos naqueles blocos, você vai lembrar disso. Coríntios também, aqui nessa segunda carta, vai trabalhar sobre a generosidade, a alegria de participar. Nos capítulos 8 e 9, Paulo trata de coleta para os pobres na Judéia, mas o ensino vai muito além de dinheiro aqui. É sobre coração. Deus, ele ama quem dá com alegria. E isso é mostrado em 2 Coríntios, no capítulo 9. E no capítulo 8, no versículo 2, Paulo vai dizer: embora fossem muitos pobres, transbordaram em rica generosidade.
Vou repetir. Embora fossem muito pobres, transbordaram em rica generosidade. Não importa a sua condição financeira. Isso não é desculpa para você não ter generosidade. A generosidade deve vir com ou sem o dinheiro. Não importa se você seja pobre, rico, se você receba um salário mínimo ou milhões. A generosidade deve estar no seu coração. Nunca vai ser sobre o quanto de dinheiro você tem, mas onde o seu coração está. Você pode ser uma pessoa muito rica e não ter o seu coração no dinheiro. Ou pode ser alguém que tenha pouco e colocar o seu coração nesse pouco que você tem. 2 Coríntios vai trabalhar também a autoridade que serve, não que exibe. Paulo teve a sua autoridade questionada por falsos mestres, os chamados super apóstolos, sabe? Mas ele responde com algo que o mundo não entende. Ele tem a sua autoridade questionada e ao invés de xingar, ao invés de pegar um pedaço de madeira para bater em alguém, não. Ele responde com serviço. Ele mostra o seu sofrimento e com sinceridade. Nós vemos em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 15, que ele vai dizer: eu os amarei mais, mesmo sendo menos amado. Uau! Que postura que Paulo tem. Aqui, muitas vezes, nós vemos na nossa, talvez em comunidades, uma comunidade que você participa, líderes que podem te machucar. Porque talvez eles não são amados e eles retribuem isso não oferecendo também amor. Mas Paulo nos mostra uma postura diferente. Paulo, mesmo não sendo amado ou menos amado por aquela comunidade, ele retribui essa falta de amor, amando eles mais e mais. O verdadeiro líder não é o mais aplaudido, mas é o mais fiel. É aquele que ama até quando é mal compreendido. Aqui nós vamos entrar na conclusão. 2 Coríntios ele é a carta de quem não desiste das pessoas, de quem serve mesmo ferido, de quem crê na restauração, de quem sabe que a graça basta mesmo quando a força falta. Essa é a carta de Coríntios. A carta para todos que já foram rejeitados, mas escolheram amar. Para todos que pensaram em desistir, mas confiaram na graça. Então, como nós vimos, 2 Coríntios é uma carta linda que vai trabalhar a humildade, a perseverança, a união, a generosidade, a fidelidade e a reconciliação. Aqui chegamos no fim de mais uma aula de 2 Coríntios e eu quero deixar alguns desafios para você. Primeiro, leia 2 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 18 a 21, e escreva o que significa para você ser embaixador da reconciliação. Eu vou deixar isso para vocês pesquisarem, eu não vou explicar nessa aula. E também peça a Deus para Deus te dar força, para amar alguém que te feriu. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas é essa postura que Cristo nos ensina. Aqui chegamos ao fim da nossa aula de 2 Coríntios. Eu amo ter esse tempo aqui com vocês, caminhando, eu aprendo junto com vocês. E você não pode perder a próxima aula, que vai ser algo fantástico. Eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração. Então, nos vemos na próxima aula.